Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal H Dobrado. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o estímulo-resposta na educação doméstica e na educação escolar, tá? Punição versus premiação. O que eu vou falar agora se baseia bastante nesse livro muito bacana, Limites Sem Traumas. É um livro de Tânia Zaguri, ela tem vários livros muito bons. E esse livro aqui foi um livro que eu tomei por base para educar a minha filha. Tá? É um livro que um dos muitos livros que eu tomei por base para educar minha filha. É um livro muito interessante, é um livro que eu diria que ele profissionaliza o pai e a mãe, né, para educar seu filho e sua filha. E eu usei muito esse livro aqui para educar minha filha, que eu queria ser um pai profissional, digamos assim. Muito bem. Sobre o estímulo-resposta, a educação doméstica e escolar, punição versus premiação. Deixar bem claro uma coisa. Punição e premiação são duas coisas que devem andar juntas, tá? Mas desses dois, entre punição e premiação, o mais importante dos dois é a premiação. Por que a premiação é bem mais importante do que a punição? Porque premiar significa estimular o acerto. Premiar significa estimular ser correto. Significa confirmar que agir de forma correta vale a pena. Punição. A punição, ela não pode deixar de ser feita. Tá? Ela deve ser feita para deixar bem claro quais são os limites. Né? Os nossos filhos, os nossos alunos devem entender quais são os limites. Né? E que se ele fizer determinado ato, ele vai sofrer algum tipo de punição, né? Por ter cometido aquele ato inadequado. Pois bem, só que a punição tem que ser bem claro que tipo de punição nós estamos falando. Muita gente, quando fala punição, muita gente pensa bater, vou bater em meu filho, né? Eu vou dar umas palmadas nele. Assim, eu quero deixar bem claro o seguinte, em relação à palmada. Né? Muita gente fala, um absurdo você querer proibir eu dar uma palmadinha no meu filho. Olha só, eu não vou proibir você de dar palmada nenhuma em seu filho. Eu acho assim, se você não conhece outra forma de punir que não seja palmada, então use a palmada. É melhor do que não usar punição nenhuma, tá? Mas se você conhece outra forma de punir que não seja palmada, eu vou lhe apresentar aqui agora uma forma de punir que não seja batendo. É melhor você usar uma forma de punição que não precise bater. Por exemplo, você pode tirar coisas que o seu filho gosta muito. Isso dói muito mais do que uma palmada. O seu filho adora videogame? Puna ele tirando o videogame. Deixe ele sem videogame por uma semana, por um dia, por 2 dias, por 1 hora. Enfim. O seu filho gosta de bicicleta? Prenda a bicicleta dele. Acorrente a bicicleta dele. E diga, sua bicicleta só vai ser liberada quando você melhorar seu comportamento. Isso vai doer muito mais. O seu filho gosta de ir para o cinema? Diga para ele, nós vamos ficar 1 mês sem ir para o cinema. Enquanto você não melhorar seu comportamento, nós não vamos para o cinema. Eu te garanto que isso vai doer muito mais nele do que uma palmada. Mas eu digo e repito, não estou proibindo que você dê palmada. Tá certo? Eu acho errado. Eu mesmo nunca bati na minha filha, nunca toquei na minha filha. Mas, se você só conhece essa forma de punir, então é melhor que você use ela do que não usar nenhuma. Tá? Mas eu lhe digo, existem outras opções que não sejam agressão física, como as que eu acabei de dizer aqui para você, por exemplo. Tá? Retirar do seu filho coisas que ele gosta muito. Muito bem. Dito isso sobre a punição, vamos agora ao que mais interessa, que é a premiação. Quando você prometer um prêmio para seu filho por algo que ele fez de muito bom, e quando ele fizer, entregue esse prêmio para ele, você precisa pensar no seguinte: o prêmio que eu estou prometendo para o meu filho, eu vou conseguir cumprir? Eu vou conseguir dar a ele aquilo que eu estou prometendo? Se a resposta for não, prometa outra coisa que você possa cumprir. Nunca prometa ao seu filho algo que você não vai fazer. Porque as crianças, elas são extremamente cruéis em relação a isso. Elas são extremamente cobradoras em relação a isso. E isso aí eu me lembro na minha fase de infância, por exemplo, na minha fase de adolescência. Houve uma época que meu pai, com todo respeito, meu pai é um bom pai, mas ele deu um vacilo que foi o seguinte: ele prometia todo ano, dizia assim, olha, se você passar direto esse ano, eu vou comprar um computador para você. E aí eu ia lá, me esforçava, passava direto, e o computador, cadê? Não vinha. Então o resultado, eu fui perdendo a fé na capacidade de meu pai premiar.
modéstia à parte, na capacidade de punir, meu pai era fantástico. Ele nem sequer prometia, ele já ia logo metendo a mão, certo? Então meu pai metia a mão sem avisar que ia meter a mão. Então meu pai nem sequer prometia a punição, ele simplesmente punia, certo? Então o que garantia a gente obedecer ele era o fato de ele ser extremamente rigoroso com a punição. Ele só não era rigoroso na premiação, mas na punição ele era fantasticamente fiel ao que ele prometia. Aliás, ele nem sequer prometia, ele só punia. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam e aqui vai mais uma dica importante: tudo que você prometer para o seu filho, cumpra. Seja punição, seja premiação, cumpra. Mas antes de você prometer, se pergunte: eu vou poder dar isso ao meu filho? Por exemplo, quando meu pai prometeu que ia me dar um computador, ele devia ter se perguntado: eu tenho dinheiro para comprar um computador para meu filho? Não. O que meu filho gosta que não seja computador, que eu posso comprar para ele e usar como prêmio? Pronto. Ele ia acabar achando a resposta e ia conseguir um prêmio que ia ser bacana para mim. Né? Não tanto quanto o computador, mas ia ser bacana para mim. Tá? Então assim, se pergunte quais são as coisas que seu filho gostaria, certo? E assim, você não precisa ter necessariamente prêmios de coisas caras, não precisa ter necessariamente prêmios de coisas materiais. Por exemplo, premiações simples. O seu filho fez uma coisa legal, poxa, dá um abraço nele, né? Dá um beijo nele, né? Por exemplo, você pode chegar no final de semana com premiação para uma coisa que ele fez legal, fazer um bolinho, um bolo bem bonito, bem bacana, aquele bolo que ele gosta, aquela comida que ele gosta, uma comida que ele gosta especial, faça aquela comida que ele gosta. E quando você for oferecer a comida para ele, você diga: olha, eu tô te dando essa comida porque você fez aquela coisa bacana que eu quis. Lembra? Isso aqui é um prêmio para você. Tá? Então aquela comidinha que ele gosta, faz aquela comidinha que ele gosta, certo? Muito legal. Quer ver outra coisa bacana? Você pode convidar os amigos dele para uma reunião em casa um dia desse, né? Convide, faça uma reunião, faça um lanchezinho para a galera dele, para a turminha dele, né? Bota um filme bacana para eles assistirem, certo? É uma forma de premiação muito bacana. E sempre deixe claro para o seu filho que você está fazendo aquilo porque ele fez uma coisa legal para você, certo? Uma coisa X, Y, Z, enfim. Deixe sempre claro para ele que o que você está fazendo para ele, você está fazendo porque ele está merecendo aquilo, certo? Por algo que ele fez de bom, tá? E aí vem uma discussão interessante que é a seguinte: alguns podem estar pensando e falando aí: mas se eu ficar premiando meu filho, eu vou tornar ele um mercenário. Não. E eu vou lhe dizer por que não. Você tentar virar para uma criança de 5 anos e tentar explicar para ele ou para ela certas coisas do porquê que ele deve fazer aquilo, ele dificilmente vai entender, tá? Ele não tem um nível de compreensão ainda para entender por que ele deve fazer aquele comportamento que você está pedindo para ele. Então, a maneira mais rápida dele entender que aquilo deve ser feito é premiando ele, tá? Não tem para onde correr. Agora, assim, com o passar do tempo, a própria criança vai perceber o benefício daquilo que ele está fazendo de bacana, de legal, certo? E outra coisa, por que ele também não vai se tornar mercenário? Pelo seguinte motivo: porque você não vai prometer para ele nada que você não possa cumprir. Você não vai prometer para ele uma viagem para Disney se você não pode pagar para ele uma viagem para Disney. Você vai prometer para ele uma coisa que você pode proporcionar para ele. Se você não pode proporcionar, não prometa para ele, tá? E dessa forma você não vai estar criando um mercenário. Dessa forma você vai estar criando uma criança disciplinada. E uma criança que com o tempo vai entender como é bom ele cumprir aquilo que você espera dele. O quanto ele vai sair ganhando, não só materialmente, mas o quanto ele vai sair ganhando enquanto ser humano. Ele vai perceber nele mesmo a evolução que ele teve como ser humano, tá? E assim, você pode ajudar ele a perceber essa evolução que ele teve. Você falou: tá vendo aí que você fez tal coisa que eu te pedi? Tá vendo como foi bom pra você por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo? Você justifica pra ele, mostra pra ele por Y mais B que ele ter feito aquilo foi bom pra ele, que ele ter feito aquilo fez ele crescer como ser humano, e mostra pra ele por que ele cresceu como ser humano, por que ele saiu ganhando como ser humano, certo? Então ele não vai ficar associando aquela premiação a algo material, ele não vai se tornar um mercenário, ok? Perca esse medo, pelo amor de Deus, tá? Eu ouço muita gente falando essa besteira: ele vai se tornar um mercenário. Isso é uma bobagem, isso aí é bobagem, tá certo? É só você saber como trabalhar com seu filho que ele não vai se tornar um mercenário. É só você saber como dialogar com ele. Pois é, e essa mesma lógica doméstica, ela se aplica com a escola também, tá? A escola, ela peca muito em não premiar os alunos. A escola só se prende à punição, punir, mas não premia, tá? Inclusive assim,
deveria haver uma política, né, de premiação desses alunos, uma política realmente séria de premiação, tá? E aí, assim, já que não podemos premiar, né, tanto assim coisas materiais no ensino público, nós podemos premiar elogiando os alunos, né? Nós podemos premiar destacando os alunos que se saíram bem durante a unidade, né? Um ato simples, você pode pendurar a foto do aluno que se destacou naquela unidade, né, no mural da escola, por exemplo, certo? Que é uma estratégia que muitas escolas particulares usam em vestibular, quando o aluno passa no vestibular. As escolas particulares empenduram a foto dos alunos na escola em locais de destaque e informam em qual curso aqueles alunos passaram, em qual faculdade aqueles alunos passaram. Essa estratégia deve e pode ser usada também com um bom rendimento dos alunos na unidade, tá? E assim, existem várias formas de fazer pequenas premiações que são bastante simbólicas, que são bastante significativas, que o aluno vai se sentir muito bem com aquele tipo de premiação. Não precisa ser necessariamente premiações de coisas materiais, tá? Então um carinho, um afago, né, um elogio, tá? Funciona muito, tá? Beleza? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. E aí, gatinha, tudo bom? Como é que você tá?